Mas já tá tudo ligado? O som já tá ligado aí para mim? Já. Tá bom, então. Obrigada, então. Aí você vai ter que ficar aqui para... Não, daí eu te aviso, não chegou alguém, daí eu vou. Ah, tá bom. Como que eles estão me vendo, será? Não estou vendo nada? Estou no lugar certo? Estou? Beleza, então. Aí, beleza. Boa noite a todos vocês. Por gentileza, eu gostaria que vocês deixassem os microfones desligados. Também que vocês guardassem as perguntas para o final, tá certo? Nós vamos fazer a reunião de hoje tentando nos aproximar das reuniões que a gente faz aqui na escola no presencial. E como é que a gente faz aqui no presencial? Eu passo a pauta de reunião e no final os pais que tiverem dúvidas vão fazendo as perguntas, né? Levanta a mão e vão fazendo as perguntas. E assim a gente vai fazer aqui, tá bom? Então hoje a gente não vai ter o chat, tá? Então no final vocês podem guardando, escrevendo as perguntinhas aí para o final, tá bom? Essa reunião, ela tem o objetivo de apresentar o nosso trabalho, né, no decorrer desse ano letivo. E aí estão os nossos queridos alunos. Deixa eu só subir um pouquinho, que tem uma faltando aqui aparecer. É uma flor bem doce aqui. Oh, que coisa rica. Então, esses são os aluninhos da tia Fernanda no período da manhã. Esses são os nossos queridos alunos do período da tarde, todos muito lindos, paixão da nossa vida e da vida de vocês. E o objetivo é apresentar, como eu disse, né, o conteúdo abordado em 2021. E eu queria agradecer a presença de todos, queria dizer para vocês que eu sou uma das mantenedoras da escola, sou irmã da Rosana, da Regiane, sócia da Maria José, né, que está guardada lá na casa dela, trabalhando muito, mas está guardadinha lá. E é um prazer tê-los com a gente aqui na escola. A gente agradece porque tem vários pais que entraram com a gente esse ano, né? Eu gostaria de pedir um pouquinho de paciência de vocês, porque em todos os anos aqui na Escola Despertar, se Deus quiser, vocês vão ficar com a gente até o 5º ano do ensino fundamental, toda a primeira reunião do ano. Então, assim, sempre a primeira reunião, em todos os anos letivos da escola, em todas as séries, né? A nossa primeira reunião, ela é longa, ela é cansativa, mas ela é extremamente importante, porque a gente passa detalhes de cada ano escolar da criança, né? Então, essa é uma reunião chata, porque ela é demorada, mas graças a Deus vocês estão no conforto da casa de vocês, pelo menos uma coisa boa dessa pandemia, né? Senão vocês estariam sentadinhos na quadra da escola. Mas também é bom, porque aí tem um cafezinho gostoso da tia Fabiana, enfim, vamos lá, né? Mas eu prometo para vocês que nós temos mais 2 reuniões até o final do ano, uma no encerramento do semestre e uma no final do ano, também de encerramento do 2º semestre, e essas outras 2 reuniões, elas são bem rápidas, 15 minutinhos, mas essa meia-noite é pouco para gente, hein? Brincadeira, não desliguem, não saiam da reunião. Então, gente, olha só, esses são os nossos materiais. Logo a Fernanda vai mostrar para vocês, né, tudo que a gente vai usar durante esse ano. São vários livros, né, alguns vocês já conhecem. E aqui está o nosso calendário escolar, que foi homologado pela diretoria de ensino. Então, aí, essa reunião está sendo gravada, depois vocês vão receber o link, né, se tiver dúvida, tá aí o calendário escolar. Em época de pandemia, gente, o calendário escolar foi homologado, mas se o nosso supervisor de ensino nos comunicar que vai ter que alterar totalmente o calendário, a gente tem que alterar. Então, por exemplo, a gente está com feriado de Páscoa, sexta-feira Santa a gente não trabalha, né? Tá aí no calendário escolar,
mas as nossas férias também estão anotadas aí, né, para o mês de julho mesmo, mas se a gente receber informação deles que a escola vai ter que antecipar as férias, como foi feito ano passado, nós temos que seguir as ordens, né, da nossa supervisão. Mas tudo vocês serão orientados. Então, se acontecer alguma coisa que mexa no calendário escolar, vocês vão receber as informações, tá bom? Pelos grupos de sala de aula. Mas, por enquanto, mantém-se do jeito que está, né? A única solicitação que eles fizeram para a gente nessa etapa vermelha aí, é que eu vou ler agora para vocês, é que as crianças que têm facilidade para ficar na aula online, era para ficar, né? Era para a gente passar isso em reunião. Então, a gente vai deixar alguns combinados agora na questão da pandemia. A gente vai, depois dessas reuniões, depois que a gente está explicando detalhes nessas reuniões, a gente vai intensificar mais as cobranças, né? Então, nós pedimos a todos os pais a união para que possamos juntos vencer este período complexo, né? Que passamos aí todos nós, pedimos que os alunos que interagem bem com as aulas online continuem assistindo via internet durante a fase vermelha, né? Porque eles pediram isso para quanto menos criança vier para a escola, menos perigo de contaminação. Essa foi uma orientação deles. Pedimos aos pais que, ao esperar os filhos na calçada, fiquem distantes uns dos outros e que usem máscaras, né? Os alunos com sintomas gripais não devem vir para a escola precisa ser avisada imediatamente, o pai precisa procurar médico, fazer diagnóstico, né, para fazer o diagnóstico e pedir o atestado para retornar para a escola, tá certo? Para as aulas. Precisa apresentar, é obrigatório apresentar o atestado para voltar para as aulas. E a partir dessa semana, deixaremos combinado, né, a partir de hoje, todos os alunos, eles não podem mais trazer nenhum brinquedinho de casa, né? Vez ou outra, um ou outro, acabava trazendo um brinquedinho, né? Mas a gente agora, depois da reunião, a gente não pode fazer vista grossa para os brinquedinhos, não. Fica combinado, nenhum brinquedinho pode vir de casa e nenhum pertence pessoal também, né? Cobertorzinho, travesseirinho, não dá para trazer essas coisas, né? A partir dessa reunião fica combinado, porque isso, gente, faz parte do protocolo de segurança, tá certo? É obrigatório que os lanchinhos que venham de casa sejam higienizados por vocês e identificados, porque a tia Fernanda, ela não vai ter esse tempo hábil para higienizar com álcool todos os produtos industrializados. Nós estamos contando que vocês estão higienizando esse produto antes de mandar no lanche dos alunos, né? Então, já deixa combinado. E também trazer com o nome do aluno, porque a gente acomoda para eles os suquinhos, lanchinho de geladeira que tem queijo, muito recheio, essas coisas. A gente acomoda com carinho na geladeira, mas ele precisa estar identificado e higienizado, combinado? Uma outra situação que a gente tem pego bastante no pé das crianças é com relação à organização e à quantidade de máscaras, né? Então, assim, precisa trocar a cada 3 horas, precisa trazer máscara suficiente para o tempo que a criança fica na escola, mas além disso, não é só isso. Às vezes a máscara, a criança molha, porque fica mordendo a máscara, né? Porque eles são muito pequenos para toda essa responsabilidade, todo esse compromisso. Então, às vezes molha a máscara em menos de 2 horas, então tem que trocar. Então, o ideal é que tenha máscaras limpas sobrando, né? Outra coisa, gente, às vezes a gente cobra da criança que está com o narizinho de fora, mas quando você vai ver algumas máscaras, o nariz está de fora porque a máscara está larga. Então, a gente tem que ajustar, gente. A situação é muito séria, muito grave, muita gente morrendo. E a criança, muitas vezes, apesar de que os noticiários agora estão dizendo que as crianças também estão ficando doentes, né? Mas o que a gente sabe é que a criança é o carrinho transmissor. Ela vai levar para o avô, ela vai levar para você, pai, né? Se tiver algum contato com alguém aqui. Então, a gente tem que seguir mesmo o protocolo. Então, as máscaras têm que estar justas, gente. Se tiver larga, tem que diminuir o elástico, tem que diminuir, fazer uma costura a mais, uma dobrinha de costura a mais aqui do lado, né?
Na verdade, existe também uma máscara que ela é muito cara, né? Eu acabei comprando, estou me acostumando com ela, porque ela é mais grossa, mas ela veste bem aqui essa parte e o elástico não passa na orelha. Então, é uma vantagem que a orelha da gente não fica doendo o dia inteiro. Ela passa na cabeça. Eu vou estar vindo com ela tem filtros de troca, você compra os filtros a mais, ela não encosta muito na boca da criança e nem no nariz. Então, a gente andou comprei para mim, para minha filha, a Rosana comprou para ela, para as duas meninas, a Regiane também comprou para os meninos dela. Então, assim, é uma máscara que é bem cara, mas ela vem com os filtros de troca, né? Mas ela fica bem apertadinha, assim, bem justinha no rosto. Mas que seja de algodão, porque essa é mais, deixa todo suada, gente, mas que seja qualquer máscara, a critério de vocês, mas que seja ajustada, tá bom? Para não ficar caindo embaixo do nariz. Eu pensei até de pôr um elástico aqui na cabecinha e fazer igual um capacete, sabe? Passar um elástico aqui de cabeça, de orelha, da boca, passando atrás da cabeça, igual máscara que eles usam de super-herói que vem no algodão doce, que o elástico passa atrás da cabeça, e passar aqui do nariz uma fitinha ou um elástico que vai até atrás para segurar no nariz, porque não está saindo fácil. Eu não sei direito o que a gente pode criar, inventar para melhorar essa situação, né? Mas a máscara que fica solta no nariz não funciona, a mesma coisa de estar sem a máscara, né, gente? Então, vamos olhar com carinho essa situação para que fique ajustado. A parte do regulamento, gente, como está gravado, eu vou falar muito rápido para a gente chegar na parte principal da nossa reunião, tá bom? Os horários precisam ser seguidos, agora com muito mais rigor. Não pode chegar atrasado para buscar as crianças na saída, não pode chegar atrasado na entrada, tá certo? Isso aí é obrigatório. Uniforme é obrigatório também, exceto para as aulas de balé, sapateado, capoeira. Enquanto a gente está na pandemia, ninguém vai usar uniforme de balé, sapateado e capoeira, certo? Combinado isso? Só vai trazer a sapatilha e o sapato do sapateado. O material é fornecido pela escola mediante uma taxa, paga na secretaria, né? Combinada com as meninas lá. O lanche e material de uso pessoal, né? A escola fornece o cardápio pela nutricionista que vocês recebem pelo WhatsApp todo mês. A Carol está com a gente há muitos anos, né? Alguns lanches são proibidos, como bala, chiclete, chocolate, Cheetos, Fandangos, Elma Chips, né? A escola oferece o lanche e o almoço para as crianças da educação infantil. Quando eles estiverem no ensino fundamental, a gente oferece só o almoço. Os lanches ficam a critério dos pais, né, para trazer o que a criança gosta, porque eles vão ficando maiorzinhos, vão ficando mais exigentes. Então, a partir do primeiro ano, quem fica período integral tem o almoço oferecido pela escola, mas os lanches não. Os lanches das crianças trazem de casa. Porque, eu não gosto de suco de maracujá, eu quero um suco de laranja. Aí não dá para a cozinheira fazer um suco para cada um. Né, os pequenininhos você faz troféu, faz coroa, faz carinha no azulejo, eles acabam bebendo, e isso é muito saudável, né? Mas os maiorzinhos já começam a ficar mais exigentes. Eles falam, não vou tomar, e não toma. E aí a gente não pode, né? Por isso que a gente oferece para a educação infantil. E sabe que eles estão tomando. E se não toma, a gente avisa também. A toalhinha também é importante trazer... na bolsa sempre 2 toalhinhas para o lanche, tá bom? Porque tem guardanapo aqui na escola, mas o guardanapo, se cair um pingo de suco, já molha e rasga. No final do ano, a gente tem festas lindas, com a apresentação de balé, sapateado, capoeira, mas com a pandemia está cancelado. Nós tínhamos, gente, o dia do brinquedo na escola, que normalmente a professora agendava para sexta-feira. Por que sexta-feira? Porque sexta-feira as crianças já estavam mais cansadas, então todo o conteúdo que tinha que ministrar na sexta, a gente diluía esse conteúdo durante a semana, de segunda a quinta. Sexta, eles podiam trazer brinquedo de casa, brinquedo que não estimulasse a violência, e eles brincavam. Enquanto eles brincavam, a professora chamava um por um para fazer uma chamada oral, para saber se o conteúdo que ela deu durante aquela semana, eles realmente... acomodaram esse conhecimento, se eles fixaram na cabecinha esse aprendizado da semana. Porque se tivesse crianças com dificuldade, além da professora anotar para falar para mim em planejamento, para a gente traçar novas metas, ela também ela vai fazer essa averiguação
e aí na semana seguinte, na rotina, ela vai adequar a rotina dela para as necessidades que ela viu na sala, né? Ou seja, um reforço para eles. Mas como a gente agora não tem mais o dia do brinquedo, porque não pode, em época de pandemia, trazer brinquedo, mais para baixo na minha pauta, a gente vai explicar como que a gente vai continuar com a nossa chamadinha oral para averiguação de aprendizagem, tá bom, gente? Nós tínhamos passeios super gostosos também, que nessa época de pandemia está cancelado, né? Quando vier pessoas diferentes buscar a criança, tem que apresentar um documento com fotografia, o RG, os pais, o responsável tem que avisar a escola que outra pessoa vai buscar a criança, medicação só com a apresentação da receita médica, né? Com a dosagem certinha. Bom, aqui trabalhos e avaliações bimestrais é só quando eles estiverem no ensino fundamental. Esse é um regulamento da escola num todo, né? Recuperação, eles não entram nesse quesito ainda. Bom, antigamente também, antes da pandemia, por que eu estou explicando antes da pandemia? Por que eu estou fazendo uma pauta de antes da pandemia? Porque na fé que nós vamos poder voltar para a nossa vida, se Deus quiser, né? Quem sabe, em agosto, a gente possa voltar com a nossa vida normal, né? Vamos pensar positivo. E se a gente voltar para a nossa vida normal, para vocês não precisarem passar por uma reunião de 2 horas e meia de novo, então eu já estou explicando, e o regulamento está aí, porque se restar dúvida, vai estar gravado e vocês vão poder voltar e ver direitinho o regulamento, tá certo? Então, assim, por isso que eu estou falando de antes da pandemia, né? Porque era o que a gente fazia, e o que não pode mais fazer, né? Os convites de aniversário. Então, quem tinha a sala que tinha um aniversariante, que a mãe queria trazer um bolinho para a escola, podia trazer um bolinho. Nada de bexiga, decoração, nada disso. Só para cantar parabéns para o amigo da sala, junto com os amigos da sala. Então, a gente também não distribuía convite, não. Era só a mãe que queria que o filho cantasse parabéns aqui, junto com os colegas, aqui comemorasse com os colegas. Bem simplesinho. Só o refrigerante, trazer os descartáveis, o suco ou o refrigerante, aí ia de cada mãe, um pouquinho de salgadinho e o bolo, mais nada, né? Podia comemorar assim, só para os amiguinhos da sala. E quando era convite para buffet, porque tinha pais que faziam festa em buffet, então, a gente só distribuía o convite aqui na escola se fosse para entregar para todos os alunos da sala. Se fosse para entregar para 3, 4 alunos, nós compreendemos. Buffet é caro, é difícil para pagar, então não dá para convidar todo mundo. Então, deixa a criança escolher 4, 5 amiguinhos. Beleza, não tem problema nenhum. Só que aí a gente não entrega o convite na escola. Vocês vão ter que entrar em contato com os pais, né, fora da escola, porque aí a escola não vai entregar o convite. Porque a criança tira da bolsa, vai mostrar para o amigo, eu fui convidado, você não foi. Então, assim, é muito desagradável, eles não têm maturidade para compreender isso, né? Então, a gente só entrega convite em dias normais, né, em tempos normais, se for para todo mundo. E quando é aniversário na escola, não entrega convite, não. Bom, agora a gente vai entrar na parte principal, né, nos aspectos pedagógicos. Nossa, eu acho que eu fui tempo recorde passando por isso. Vamos lá. Esta reunião, ela não tem o objetivo, né, de falar de individualidades do aluno. Não é isso, não é com esse objetivo. O objetivo é explicar o que é que nós vamos fazer, qual é o nosso trabalho, né? Caso fique alguma dúvida, vocês podem agendar uma reunião com a gente no final, nós vamos ter prazer em atendê-los, ou vocês também podem falar no final da reunião, tá certo? Gente, para vocês que são novos na escola, eu preciso mostrar para vocês o que a gente trabalha, né? Lá em cima, vocês viram a foto dos livros que as crianças vão usar esse ano. Mas o nosso trabalho não são só os livros do sistema Dom Bosco, né? O nosso trabalho vai muito além disso. O sistema Dom Bosco de ensino na escola, ele é 50% do nosso trabalho. Os outros 50% são projetos, e são projetos, assim, feitos com muito amor, né? Então, eu vou explicar para vocês o projeto desse ano. E, assim, os nossos projetos, com a pandemia, eles foram bem sacrificados, né? A gente está lutando para mantê-los vivos, mas não está fácil, né? A gente está tendo que fazer muitas adequações para não deixar de lado. E se a gente voltar para a vida normal, a gente volta, assim, com todo o empenho, com toda a garra e dedicação, né? Porque os trabalhos estão prontos, para a gente fazer com mais entusiasmo ainda, né? Então, é assim,
todo ano na nossa escola, no carnaval, para a criança não ficar vendo bobeira na televisão nem nada, a gente trabalha com carnaval educativo. Então, todo ano a gente trabalha com um inventor. Todo ano a gente seleciona um inventor e a criança vai conhecer a biografia desse inventor e vai também conhecer a cultura do local onde essa pessoa viveu, morou, né, onde ele criou o seu invento. O ano passado trabalhamos com Alexander Graham Bell, né, o inventor do telefone, então as crianças conheceram a cultura escocesa. Esse ano, nós estamos trabalhando com Joseph Nicéphore Niepce, o inventor da primeira fotografia permanente, né, e ele é um francês. Então, nós vamos conhecer um pouquinho da cultura francesa, conhecer um pouquinho da biografia dele, né, quem foi esse inventor, tá certo? Então, todo ano tem um inventor, nós trabalhamos já vários inventores, né, e a gente também tem assim, para cada série da escola, para todas as séries da escola, nós temos gêneros literários que a gente trabalha com bastante intensidade, né, para ajudar o quê? Qual que é o objetivo desse material que eu vou mostrar para vocês? É limpar a escrita e limpar a leitura das crianças, e ao mesmo tempo, fazer com que elas acreditem que realmente elas são capazes de produzir coisas lindas, né? O primeiro ano, gente, eles têm um gênero literário que a gente não muda. É um projeto de primeiro ano. Então, quando os nossos alunos do Jardim 3 estiverem lá, se Deus quiser, eles vão trabalhar com papel reciclado. Então, eles vão produzir papel reciclado, fazer cartões, porque eles estão sendo alfabetizados. Então, eles gostam de escrever os cartões para as pessoas que eles gostam, para as pessoas que eles amam. Então, aí vai aprender o quê? As rimas. Quando chega no segundo ano, é que eu não tenho os livros deles aqui, né? Os cartões para mostrar para vocês. Fê, vê se dá para ver direitinho esse livro aqui. Tá dando para ver? Ó, esse aqui que eu mostrei agora para vocês é quando a gente trabalhou com Oswaldo Cruz, né? Ó, e cada criança criava a sua própria poesia. É um trabalho muito rico, olha. E cada tema tem uma bordadura que tem a relação com a poesia. Então, é um trabalho muito bonito. E aí, o que a gente faz? A gente leva para a gráfica, faz com o maior capricho, e eles, de fato, acreditam que são poetas e poetisas. Então, isso é muito legal. E eles escrevem com amor, com capricho, sabe? Tudo isso vai melhorando a escrita, porque primeiro faz rascunho, depois do rascunho passa limpo. Então, assim, é muito trabalhoso. Ao terceiro ano, a gente tem um projeto literário que é um almanaque, olha. Eles fazem histórias em quadrinhos, sabem colocar as histórias no quadrinho, no balãozinho, sabem tirar dos balões para produzir o texto, focam o trabalho com Maurício de Souza. Vou mostrar só uma página dentro. Eu estou explicando e mostrando, gente, para vocês entenderem que a Escola Despertar não é só trabalha com o sistema Dom Bosco, ela tem um trabalho muito rico, né? Olha só, cada criança tem a sua produção, a sua criação. Tá dando para ver, Fê? Tá vendo? É bem rapidinho, só para vocês verem que bacana que é o trabalho. O quarto ano são cartas. Eles escrevem cartas. Inclusive, escreveram cartas para o prefeito aqui de São José por solicitando que as vacinas sejam liberadas para os professores, né? E então também já escreveram para a prefeitura aqui de São José, pedindo para alongar o espaço de estacionamento, e conseguiram, foi bem rápido o retorno. Eles já conseguiram, através de carta, para o governador do estado, conseguiram uma bomba de insulina para uma criança que toma muita insulina, e a criança mandou um vídeo para eles agradecendo que foi através das cartas que ela conseguiu a bomba de insulina, mesmo sendo uma criança que eles não conheciam pessoalmente, mas ela ficou muito agradecida e comovida, né? Então, eles já desenvolveram tantas coisas bacanas. E o quarto ano, e assim, eles vão se sentindo importantes, né? Cidadão do bem, sendo respeitado. Então, é muito bacana esse trabalho. O quarto ano, então, trabalha com cartas, esse gênero de cartas. Também estudam cartas históricas, a carta de Pero Vaz de Caminha. Eles estudam a diferença da linguagem da época, né? Faz a abordagem do assunto de como era o Brasil daquela época, né? Que ele conta, as crianças contam como é que estão agora. A gente já desenvolveu concursos, né, de cartas,
eles contando como se fosse Pero Vaz de Caminha, se ele estivesse vivo, contando como é que é o Brasil de hoje, como é que o Brasil está. Então, a gente desenvolve concurso, é muito bacana. E aí, como é que a gente faz aluno de 5º ano escrever com alegria, né? Quando eles estão no 4º ano aqui, eles já ficam entusiasmados para ir para o 5º. E aí, eles querem escrever, eles sabem que vão escrever um livro de contos de aventura. Então, no decorrer do ano, eles vão lendo clássicos de aventura, tá vendo? E depois, olha como aumenta de um cartão lá no 1º ano, olha os textos e os desenhos, que coisa mais linda. Peraí, vamos pegar mais uma só. Olha que coisa mais rica, olha o tamanho do texto. Eu sou apaixonada de ver esse trabalho das crianças, eu fico encantada, porque são textos enormes, então começa de pequenos versinhos, né, e chegam nesse resultado final, e é esse o objetivo de todo esse material que eu mostrei para vocês, tá? Então, esse ano a gente escolheu também trabalhar com a fotografia, por ser um tema que eles gostam de tirar foto, fazer selfie, né, isso é muito legal. Então, a recreação nossa, né, como é que a recreação da escola funciona? Através de uma conversa com uma mãe de aluno que estava vindo conhecer a escola, eu achei muito legal, que ela tem uma técnica francesa que ela trabalhou com a filha dela desde pequenininha, da alimentação autônoma. E ela estava me explicando sobre isso. Eu falei assim, nossa, que legal. E aí eu transferi, né, isso para a nossa recreação. Porque na nossa recreação, a gente tinha uma planilha mensal que deixava exposta ali, se o pai quisesse ver, estava ali pregada todos os dias, de tudo que a criança ia brincar. Mas nós, professores, que fazíamos essa planilha. Então, agora, com essa ideia que a mãe deu, eu fiz fotografias. Olha, então aqui, ó, nós compramos um caderno de desenho para recreação, e são técnicas de pintura. Então, tá vendo? É uma varetinha, dá para ver, Fê? É uma varetinha, e aqui eles estão brincando com pintura, recorte e colagem. Aqui, essa outra varetinha, ó, são desenhos no chão com giz de lousa, que eles também adoram. E aí tem várias varetinhas com vários brinquedos e brincadeiras. Eu só trouxe algumas para mostrar, ó. Pulando corda, tá vendo? Eles estão amando pular corda, coisa que ficava antigamente, que a gente gostava de brincar, mas ficou bem esquecido. Tem gente querendo entrar ou não? Não. Então, aí, eles fazem a votação. Então, as crianças que são alunos do Jardim 3 da tia Fernanda, que ficam período integral, eles participam dessa eleição. A tia coloca as bandeirinhas, né? Coloca as plaquinhas no chão e eles vão votando. Cada um fala com qual brincadeira quer brincar. Então, vai fazendo a eleição e aí a maioria vence. Aí a gente coloca as brincadeiras do dia, exposto no mural que fica aqui no corredor, e aí eles desenvolvem as brincadeiras. Então, é bem legal. E aí, a própria criança escolhe o que ela quer brincar. Tá certo? Então, é um trabalho que está um pouco diferente esse ano, que os pais não conheciam, porque antigamente eram nossas planilhas, a gente que fazia. Vamos ver se vai ficar legal, se vai dar certo, a gente continua. Se não der certo, a gente volta atrás. Agora é sua vez, né, Fernanda? A Fernanda vai mostrar para vocês agora, eu vou passar para a Fernanda, ela vai mostrar os livros para vocês, né? Darem uma olhadinha, tá bom? Eu vou desligar aqui só um pouquinho. Boa noite, papais, boa noite, mamães. Eu sou a tia Fernanda, alguns pais já me conhecem. Já estou na escola tem 6 anos e eu vou estar apresentando para vocês os livros que nós vamos usar ao decorrer do ano. Esse livro aqui, ó, vocês já devem conhecer, que vocês estão acompanhando bastante junto com a tia Fernanda, né? Esse aqui é o integrado, tá? Eles são 4 volumes. Depois a gente vai trabalhar, a gente trabalha com esse aqui que é o para casa. Esse daqui, eles são 2 volumes. Esse aqui, ele era para ir para casa, no caso, né, de tarefa. Só que,
como a gente está aí nessa época de pandemia, a gente está incluindo ele na nossa rotina diária. E aí a gente ia para casa só quando é muito, quando precisa da ajuda do papai, da mamãe, né, por ser um assunto um pouco mais pessoal, aí a gente acaba encaminhando para casa. Mas, dando para fazer na sala, a gente coloca na nossa rotina, tá? E depois nós temos de projeto, tá? Esse aqui também são 2, a gente trabalha na nossa rotina. E aí, esse daqui é os datas comemorativas. Então, a gente trabalha as datas que tem no calendário. E esse daqui é um livro só, tá? A gente usa ele o ano inteiro. Totaliza quantos livros? Totaliza quantos livros? São 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 livros, tá? Esse daqui, gente, é o mais legal, assim, na minha opinião. E tá muito legal a história, né? A gente está estudando o Joseph, que é inventor da primeira fotografia, eles estão adorando. Se vocês perguntarem, pode ter certeza que eles vão estar respondendo. E esse aqui, ó, a gente também está trabalhando com a foto, né? Você pegou só um caderno de exemplo. Você pegou só um caderno de exemplo. Esse é um caderno de exemplo, tá bom? Então, a gente está fazendo várias fotos criativas, tá? Com cada um. Esse daqui a gente trabalha em escrita também, tá? Para alfabetização mesmo. Então, no começo, fica um pouquinho assim, escreve um pouco fora da linha, ou a letra maior, né? Mas aí a gente vai trabalhando conforme a gente vai trabalhando, eles vão melhorando, acertando belezinha. E aqui tem outra coisa que eu queria mostrar para vocês. A gente está fazendo criativo, mas não vou mostrar tudo, senão depois não tem graça. Mas olha essa aqui, que legal. Ó. E esse daqui a gente encaminha para vocês também no final. E aí vocês vão estar junto com a criança, tá? Perguntando para ela o que a gente estudou, o que ela estudou na sala. E aí, vocês vão estar escrevendo. Mostra de novo. O que ela falar para vocês, tá? Do jeitinho que ela falar para vocês. Vão anotar Vocês tudo vão aí. Escrever Naquela folha lá. Vocês vão escrever aqui para a tia Fernanda, ó. Então, vocês vão estar perguntando para a criança o que ela aprendeu, sobre quem, onde, lugares. E aí ela vai estar respondendo para vocês. Vocês vão escrever do jeitinho que ela responder, tá bom? Porque aí depois a tia Fernanda vai ler para a gente ver como que está o nosso trabalho. Então, é isso. As nossas atividades do dia. Eu vou falar de novo. Como é que eu faço? Você tem que ligar aqui? Gente, eu vou continuar aqui. Será que eles estão ouvindo, tia? Tá dando tudo certo? Deve estar tudo ligadinho, né? Ai, gente, eu tenho tanta dificuldade com essas tecnologias. A tia Fernanda passou para mim de novo, né? E ela estava falando, né, do nosso trabalho. Então, para vocês verem, são muitos livros no decorrer do ano. Não é brincadeira o nosso trabalho, né? Tem muitas coisas para as crianças aprenderem de fato. Então, a gente precisa totalmente do apoio de vocês, né? As crianças que estão em casa precisam do apoio de vocês. Eles não têm autonomia para fazer as coisas sozinhos. Então, a gente agradece muito. A gente agradece muito esse empenho que vocês estão dando, né, para a gente. E o caderninho que ela explicou para vocês, ele é fantástico. Porque, assim, ela vai trabalhando em doses homeopáticas, né? E depois ele vai para casa e você pode deixar a criança olhando folha por folha e ela vai te contando as coisas que ela aprendeu, que ela treinou. E aí você lá atrás, naquela folhinha que a tia Fernanda mostrou, você vai anotar. E aí, então, a gente vai começar a compreender se essa criança tem noção de começo, meio e fim, se nas orientações que a Fernanda passou na sala, ela misturou tudo na hora da fala, ou ela confundiu, ou ela não se lembrou de nada. Porque, na verdade, isso acaba dando um bom embasamento
para uma produção de texto. Então, a criança que ela vai olhando as páginas, ela vai lembrando dos detalhes de tudo e vai contando para vocês, depois vocês vão anotar lá para a gente. Então, é uma maneira da gente tirar uma prova do trabalho e aí ver como que está o desenvolvimento da cabecinha dessas crianças, né? Então, assim, um bom orador é um bom escritor, né? Então, isso aí tudo vai ajudando lá na frente na alfabetização. Por isso, esse trabalho é bem bacana. Antes da pandemia, a gente fazia ele em forma de apostila. Então, nós demos uma adaptada para não ter um material a mais. Então, nós jogamos o processo de alfabetização, né? Porque é um processo, começa agora no Jardim 3 e continua no primeiro ano, não é assim, né? Que acontece a alfabetização, mas esse caderno ajuda muito. Então, vocês vão ver a diferença dele agora e quando chegar ao final do ano. O traçado da letrinha, né? O tamanho da letrinha, isso tudo é muito importante. A alfabetização se faz através dos detalhes, né? E a gente está começando com isso. Então, gente, a Fernanda tem uma parte da aula dela que a gente chama de rotina. Não é só a Fernanda. Todas as salas de aula, até o 5º ano, nós temos a rotina, que nós denominamos essa parte da aula de rotina. E o que é essa rotina? Ela acontece todos os dias no início da aula. Todos os dias, são 15 minutinhos que a gente pega no início da aula para trabalhar o quê? O reforço do conteúdo. Tudo que a gente está vendo, andando pela sala, circulando pela sala e vendo que a criança está com dificuldade, a gente vai exercitar na rotina, vai trabalhar na rotina, vai trabalhar leitura, a gente trabalha cada letra do alfabeto, são duas letras do alfabeto por mês, né? Agora, nesse primeiro semestre, então, cada 15 dias a gente trabalha com uma consoante, né? Com a família silábica delas. Nós ficamos, no início do ano, 2 semanas trabalhando só com a revisão das vogais. Então, a partir de agora, a gente começa. São 2 consoantes trabalhadas por mês. Então, a gente ensina o traçado certinho da consoante. Nós só trabalhamos no Jardim 3 com letra de forma, né? Quando eles forem para o primeiro ano, a gente trabalha só com a letra cursiva, mas agora no Jardim 3 é só letrinha de forma. Então, a gente brinca de formar palavrinhas, várias atividades para formar palavrinhas, para juntando as sílabas, para reconhecer as sílabas. São brincadeiras que, na verdade, eles participam nesses 15, 20 minutinhos, mas que está ajudando muito nesse processo de alfabetização. Por isso, não pode chegar atrasado. Eu sei que vocês estão em casa, que é difícil, enfim, não é fácil. Mas a gente tem que levantar a cabeça e falar, olha, é isso que tem para agora, é isso que tem para essa pandemia, e eu tenho que fazer o melhor para o meu filho. Então, assim, liga na hora certa, participa direitinho, tá certo? Porque é muito importante essa rotina. Para mim, é uma das partes mais importantes da aula, tá certo? E, assim, a gente tem como objetivo trabalhar todas as consoantes, como eu disse, né? As famílias silábicas, brincar de formar palavrinhas. Quando chega no final, isso depende de cada criança. Tem criança que no meio do ano já compreendeu o processo e já começa a desenvolver a leitura de palavrinhas simples, com 2 sílabas, né? No máximo com 3 sílabas. Mas tem criança que chega no final do ano e já está lendo tudo, e está lendo muito bem, né? Boa parte da sala de aula consegue, desde que faça tudo direitinho as nossas orientações, faça tudo que a Fernanda vai sugerindo. A gente também trabalha com os números, com o nome deles. Mais para frente, que agora está bem no iniciozinho, a gente também trabalha com cabeçalho, né? Que eles vão devagarinho colocando. Tudo isso é percepção visual. Ela vai colocando letra por letra na lousa. Eles têm que ter atenção na lousa para transferir para o caderno, saber o local que vai escrever no caderno. Então, não é fácil, né? Olhar, se localizar no caderno para poder escrever. Mas tudo isso, o caderno é muito importante, sabe? Eu não abro mão de trabalhar muito com o caderno, porque o caderno vai ajudando muito nessa questão da alfabetização, da noção espacial deles, então é muito importante. Então, eu peço para que vocês não entrem atrasados. Nós fizemos até um cálculo, se a criança entrar atrasada todos os dias na aula, 10 minutos, ela perde 50 minutos de aula por semana. Por mês, ela perde 200 minutos. Em 10 meses, 2.000 minutos. Porque tem 2 meses de férias. Se você dividir 2.000 minutos em horas, essa criança perde no ano 34 horas. Isso se ela atrasar 10 minutos. Certo? Então, não vamos atrasar, né? Avaliação. A gente tinha a nossa avaliação, eu acho que eu já falei ali em cima, que era no dia do brinquedo. Lembra? Eles brincavam
e a gente ia chamando um por um para fazer uma chamadinha oral. Ai, mas não é uma chamada oral, imagina, essas tias estão ficando doidas, chamada oral no Jardim 3, que maluquice que é essa? Não, mas eu falo que é a nossa caixinha mágica. Então, a gente pega um monte de coisa, coloca na caixinha e vai pedindo para eles irem pegando, através de brincadeira. E aí a gente vai vendo se eles conseguiram assimilar todos os conteúdos que já foram trabalhados, não só na semana, mas até aquela data. Então, a gente vai fazendo revisões orais com eles, porque eles são pequenininhos, né? Mas aí a gente consegue ir traçando as metas para as nossas próximas rotinas. Então, a gente fazia isso toda sexta-feira. Agora, como é que nós vamos fazer para dar conta de fazer a nossa avaliação? Então, eu vou explicar para vocês como é que vai ser. Então, nesse momento de pandemia, nós faremos as atividades do dia. Por volta das 17h15, a Fernanda está encerrando a aula dela, ou seja, tudo que foi programado para aquele dia. Assim que ela terminar, nós vamos despedir das crianças que estão em casa, vamos dar jogos para as crianças que estão aqui no presencial, e aí ela vai chamando todo dia, porque aí vai restar 15, 20 minutos para ela trabalhar. Imagina se vai dar para fazer uma chamada oral em 20 minutos com todos os alunos da sala. Não dá, mas dá para pegar um por dia. Então, assim, na segunda ela vai pegar um, na terça ela pega outro, na quarta ela pega outro. E aí ela vai fazendo essa checagem que a gente sempre fez, para a gente não deixar de fazer a averiguação do conhecimento das crianças, tá certo? Então, a gente vai deixar combinado isso, que a hora que concluir o trabalho, ela vai despedir de vocês e vai trabalhar aqui no presencial com a chamadinha oral, tá? Então, fica combinado isso. As nossas reuniões individuais, elas acontecem, assim, já estão acontecendo, né? Eu já tenho 2 reuniões para sexta-feira, mas normalmente elas acontecem depois dessas reuniões coletivas, né? Terminou as reuniões coletivas, eu começo com as reuniões individuais. E qual que é o objetivo da reunião individual? Ela acontece sempre que a gente percebe que o aluno, ele não está dentro dos parâmetros, tem alguma coisa atrapalhando, ou desenvolvimento cognitivo, ou desenvolvimento social, ou desenvolvimento motor. Então, a gente fica muito preocupado. Por quê? O nosso trabalho, ele é detalhado, sabe, gente? Por exemplo, esse caderno que a gente está montando, que antes era apostila, né? A gente trabalhava com caderno, mas tinha apostila, que era um trabalho cultural. Por conta da pandemia, a gente fez 2 em 1, né? Mas Ih, fugiu da minha cabeça, gente. Espera aí, só um minuto. A gente estava falando das reuniões individuais. Então, aí quando a criança não está bem nesse processo, quando ela não está bem, a gente faz tudo com tanto amor, com tanto carinho, lembrei, a gente faz tudo com tanto amor, com tanto carinho, com tanto detalhe, que a gente, quando uma criança não está acompanhando, a gente não é por falta de trabalhar, não é por falta de boa vontade de fazer as coisas individualmente para cada um. Então, se ela não está assimilando, gente, com todo o amor do nosso coração, a gente chama para explicar para o pai o que a gente está sentindo nessa criança. E aí a gente vai precisar de ajuda, de avaliação médica mesmo, né? Por que não está conseguindo assimilar o conteúdo? Se a gente trabalha 15 dias com uma consoante, né? Se a gente vai depois formar palavras e vai rever essa consoante com frequência, né? Ou, assim, algumas coisas na criança precisa estar 100%, são as mais simples, né? Que eu já falo para vocês, que quem puder averiguar, já pode averiguar. Primeira coisa, e assim, quando a gente conhece uma criança que tem a deficiência visual, né, que precisa fazer uso de óculos, e você é próxima dessa criança, você sabe a diferença que faz quando ela está sem o óculos. Então, uma coisa que eu falo todo ano para todo mundo, levar no oftalmologista. Então, a primeira coisa para o aprendizado fluir com tranquilidade, a visão tem que estar 100%. Hoje em dia, infelizmente, com essa pandemia, as crianças na frente de telas, muito tempo por dia, as telas, de fato, realmente são prejudiciais para a saúde dos olhos, né? Então, tem que averiguar a visão. Então, precisa estar enxergando bem. Como é que ela vai olhar para a lousa, perceber a letra que a professora traçou, né, olhar todo o movimento que a professora fez da letra, voltar para o caderno dela, encontrar a linha que ela tem que fazer e traçar a letra de forma correta, pelo caminho que a letra nasceu, porque a gente cobra o movimento correto, se a visão não estiver boa. Então, primeira coisa para fluir bem o aprendizado é a visão. Segunda coisa, gente, é a audição. A audição tem que estar super apurada. Por quê? Se tiver com problema auditivo, como é que vai compreender a fala da professora?
né? E aí, na verdade, é bom levar no otorrino para ver, porque tem crianças aqui, experiências nossas, que tinha criança que não estava prestando atenção em nada, era muito pequenininho, mas não estava prestando atenção em nada. E era uma criança que fazia rolhas de cera no ouvido. E fora isso, para vocês pais novos, a gente sabe, com a vivência da escola, com a vivência de 21 anos só aqui, fora a experiência que a gente tem fora daqui, né, como educadora, e que existem tantos probleminhas, eu não sei nem como é que fala, quantas alterações, a palavra certa é alterações, quantas alterações existem no processo auditivo, né? Se você faz uma audiometria e acha que está tudo bem, você está enganado. Porque a audiometria, normalmente, se a criança nasceu escutando, a audiometria vai dizer que o som entra. Tá, beleza, tá nota 10 a audiometria. Mas o som entrou. Mas até ele chegar no cérebro, até o cérebro processar essa informação e voltar através da fala, é outro caminho. Então, nesse caminho todo, do som entrar e ele ser processado no cérebro, existem muitas pequenas alterações que dificultam a aprendizagem do aluno, né? E outra coisa, gente, é a fala, né? A criança precisa estar falando bem aos 5 anos. Então, foi muito bacana, eu vou fazer uma reunião agora, na sexta-feira, foi solicitação de uma mãe, né, preocupada com a fala da criança, e realmente serve de alerta para todas as mães do Jardim 3. Nessa fase de Jardim 3, eles precisam estar com os fonemas bacana, precisam articular a fala bem, precisa estar com uma boa linguagem. Então, o R, a letra R, é a última letra que as crianças conseguem pronunciar. É a última letra que eles conseguem aprender, a última. Mas já está na hora de estar colocando ela, eles já precisam estar usando o R certo, né? Não falar caita, mas falar carta, né? Não falar carro, tem que já estar pronunciando o carro certo, e não caio, carro, tem que sair um carro já. E se a criança estiver trocando letra também, P por B, T por D, então verifica bem a fala do seu filho. Agora com máscara é tão difícil isso pra gente aqui, né? Mas então verifica, você tá com seu filho em casa, tá sem a máscara. Então verifica se ele tá pronunciando bem. Se não tiver, também tem que procurar uma fonoaudióloga. Essas são 3 coisas básicas para a alfabetização fluir com tranquilidade, tá certo, gente? Fora isso, se a gente estiver preocupada com alguma coisa, a gente chama para reunião individual. Se a gente achar que está indo tudo bem, a gente não chama para reunião individual. Nessa situação que a gente vive, que metade está na escola, outra metade está em casa, é um troca-troca, é uma coisa louca toda, se vocês também perceberem alguma coisa que está preocupando vocês nos comuniquem para a gente também ficar atenta, ficar alerta, né? Porque é uma coisa você ter todos os alunos todos os dias na escola, outra coisa não é funcionar dentro dessa naturalidade. Então, para a gente diagnosticar as dificuldades fica mais difícil. Então, se você observou alguma coisa, pode mandar no WhatsApp da Fernanda que a gente vai verificar, tá bom? Então, as reuniões acontecem assim, tá acabando, tá, gente? A ansiedade, né? A gente tem que tomar bastante cuidado, nós devemos, com a nossa ansiedade, né? Às vezes nós cobramos muito em casa a ansiedade e cobramos muito em casa, na ansiedade de perceber o desenvolvimento cognitivo. Então, assim, na ansiedade de perceber o desenvolvimento cognitivo da criança, né? Ou seja, o letramento dela, a gente acaba cobrando demais, porque a gente fica muito ansioso. Mas, por outro lado, não queremos que as crianças cresçam, deixando com hábitos de bebê. Né? Isso era um fato, sabe? Quando a gente tinha a nossa vida normal, a criança com paninho, com chupetinha, fala infantilizada, mas tinha que estar lendo e escrevendo. Agora, outra coisa também, na escola ele precisava dar conta de tudo, mas ele era pequeno para ir num passeio. Então, a gente tem que tomar cuidado com todos esses detalhes, né? Eu falo que a educação, ela nasce dos detalhes. Porque, assim, a gente tem que ser coerente com a idade deles, né? Eles nem são tão pequenos, nem são tão grandes, eles são crianças, né? E crianças de 5 anos têm, por um bom desenvolvimento, estar com 5 anos fora da chupeta, fora da mamadeira e fora da fralda noturna. Se tiver alguma criança de 5 anos com chupeta, fralda
e mamadeira, tá tudo errado. Então, por quê? Porque a criança, aos 3 anos de idade, ela já tem que estar livre da fralda, da chupeta e da mamadeira. Então, se estão assim ainda, a gente pode marcar uma reunião, a gente pode conversar, mas você tem que ir tirando. Também não dá para tirar tudo de repente, né? Mas gradualmente você precisa conseguir. Porque senão, por que ela precisa aprender a ler e escrever se ela ainda é o neném que usa fralda à noite? Quem usa fralda à noite é neném. Por que eu preciso aprender? Por que eu preciso crescer? Por que eu preciso de tanto compromisso com a escola, né? Se eu ainda faço coisas de nenê. Então, tem que tomar cuidado com isso. Isso é muito importante, tá? E fora que atrapalha toda a dentição, atrapalha o palato, fica com o palato ogival, quer dizer, um palato muito fundo, né? O céu da boca muito fundo, atrapalha na pronúncia de palavras, às vezes fica só respirador bucal, não põe o nariz para funcionar por conta de chupeta, aí o som não sai das letras, que são sons nasais, não sai, então vai atrapalhando todinho o processo de aprendizagem, certo? Outra coisa é a caligrafia, né, gente? A caligrafia da criança é outra preocupação que as famílias têm. Como a Fernanda mostrou, tá um fofo os caderninhos. A gente pegou só um, assim, para mostrar, mas tá um fofo, todos eles, né? E assim, é normal a letrinha ficar maior, né? Mas devagarzinho, com esse treino, com essa prática diária, eles vão diminuindo, vão colocando dentro da linha. Mas a gente tem que tomar cuidado e em casa fazer um incentivo positivo. Tem que incentivar? Tem que cobrar? Sim, mas a gente transfere essas cobranças para incentivo, né? Então, chegou em casa, se você, com uma tarefinha, com um caderninho, ao invés de você falar assim, nossa, que caderno lindo, mas que letra mais fofa, você vai e fala assim, nossa, a gente precisa apagar porque está fora da linha. Então, na cabecinha da criança, que boba não é, você está dizendo que tudo que ela conseguiu produzir não serve, não está bonito e vai ter que refazer. Então, assim, outro dia que ela levar o caderninho, você fala assim, nossa, mas aí você vai olhar de todas as letrinhas que ela fez, você vai falar, você vai pegar uma que está mais adequada, mais legível, né, legível. E aí você vai mostrar para ela, assim, olha essa daqui, que fofa que ela ficou, olha o tamanho, tá dentro da linha, você conseguiu dentro da linha. Ah, você é tão pequeno ainda para conseguir dentro da linha, olha essa aqui, que fofa. Aí você acha a outra que conseguiu chegar próximo da linha, assim, bonitinho dentro da linha. Nossa, essa daqui também. Você tá mega inteligente, já tá conseguindo colocar tudo dentro da linha. Você sabe que a maioria ainda não está, mas quando você bomba estímulo, a criança, ela fica numa alegria tão grande para mostrar para vocês que elas são capazes para receber a aprovação de vocês, pais, que o estímulo positivo é maravilhoso. Agora, se chegar apagando, falando que não tá bonito, então, assim, é muito triste. Mas, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu confesso que eu sou educadora há muitos anos e tudo que eu falo para vocês, todas as receitinhas que a gente vai dando, que eu vou dando até o 2º ano, porque eu trabalho na coordenação até o 2º ano aqui na escola, depois a coordenação passa para a diretora, que é a minha irmã Rosana. Com toda a experiência escolar, quando eu entrei na sala do Jardim 3, na época era uma outra professora, e eu fui ver o caderninho, a letrinha deles, eu entrei tão encantada, tão feliz para ver as letrinhas, e a minha filha estava no Jardim 3. Gente, eu falei assim, naturalmente com todo mundo que a letrinha estava linda, mas eu confesso para vocês que a minha alma parecia que ia sair do corpo, porque eu nunca vi uma letra tão grande da minha filha. Jesus, amada, eu tomei um susto, mas eu tomei um susto tão grande. Daí já marquei oftalmo para ela, né, para verificar tudo. E depois, não, hoje a letrinha dela é a coisa mais linda, os cadernos dela é um capricho só. Então, assim, eu sei que faz parte do processo, mas eu sei que quando a gente é a mãe ali na situação, eu sei que a gente também se frustra, né? Porque a gente tem ansiedade de vê-los bem, mas a gente precisa aprender a controlar a ansiedade, né? Eu tomei esse susto, mas eu consegui me controlar e, graças a Deus, hoje a gente colheu muitos bons resultados da nossa filha. E aí, é isso que eu vou falando para vocês, né? A gente tem que ter paciência, tem que ter carinho. Quando você prepara um jantar para o seu marido e ele não gosta, não dá bola, prefere assistir um jogo de futebol ao invés de sentar para jantar com você ou elogiar a janta que você fez depois de um dia de trabalho tão cansativo, ou vice-versa, o marido prepara um jantar e você está tão cansada e vai, sei lá, fazer uma coisa que você gosta,
não causa uma frustração, uma tristeza em todo mundo? Tanto no homem que fez a janta, como na mulher que fez o jantar? Causa. Na criança vai causar a mesma sensação, esse é o mesmo impacto se você imaginar recebendo essa resposta, né? Do marido com a esposa. A criança recebe essa dor no peito, na alminha dela do mesmo jeito, quando você fala que tudo que ela produziu não tá bom, né? Então a gente tem que tomar cuidado, a gente ama tanto, então a gente vai fazer tudo com amor para dar certo, controlando a ansiedade. Outra coisa também com relação à ansiedade, gente, é o seguinte, às vezes a criança tá bem avançada na leitura, né? Aí de repente ela mostrou naturalmente no rótulo de um refrigerante, de um suco, mostrou para vocês, nossa mãe, aqui tem um Fá. Aí você fica tão entusiasmado, que aí você para numa placa, no trânsito e fala, filho, o que está escrito ali? Aí você para no outro lugar, filho, o que está ali? Aí você vai no mercado, filho, o que está ali? Olha, isso aqui você já consegue ler, isso aqui você já consegue. A criança satura. Minha Nossa Senhora, agora eu tenho que ler tudo, né? Então, tem que tomar cuidado com a ansiedade, porque senão a gente acha que está acertando, né? A gente faz com amor, achando que está acertando. Só que aí, ao invés de bombar estímulo, né, em doses homeopáticas, a gente está matando em doses homeopáticas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a criança naturalmente mostrar para você o que ela sabe, elogia muito, valoriza muito, diz que vai contar para a avó, para o vô, se você pode tirar uma foto, você pode mandar para a professora, entendeu? A gente também estimula eles a fazer cartinha para a professora, desenho, tudo isso está desenvolvendo. O dia que faz uma letrinha, a professora quase tem um treco do coração aqui, então eles ficam mais felizes de fazer mais letrinha para a professora. Então isso tudo coloca na geladeira, né? Tira foto, faz aquele carnaval de alegria, aquele estímulo, que isso dá resultado, né? Isso é muito importante para eles. Agora, se eles chegam com um desenhinho deles lá, e você nem olha, porque às vezes você está trabalhando no computador, a criança não é boba, ela sabe que você nem viu, você nem olha, está olhando a sua tela do computador e fala, nossa, que bonito, filho. Mas ele sabe que você nem olhou, e tem criança que verbaliza, nossa, mãe, mas você nem viu o meu desenho, você nem olhou. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes, né? E praticar. A gente só aprende o que pratica. Então, praticar direitinho tudo para dar tudo certo. Agora, eu vou falar um pouquinho em relação à caligrafia. A caligrafia da criança é extrema... Gente, eu preciso que vocês peguem para mim... Pega um lápis para mim, uma caneta, qualquer coisa de escrever, Thaís, por favor. A caligrafia da criança depende muito da postura. Eu sempre falo para eles, sabe? Teve um ano que eu consegui ir entrar em todas as salas... E já entrei sentando errado, né? Eu entrei sentando toda torta, virei a cadeira para cumprimentar eles. E aí eu fui falando para eles. Quando a gente senta torto, a letra fica torta. Quando a gente senta direitinho, a letra fica direitinho também. Então, simples assim, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Com a questão da postura, ainda mais agora na pandemia, com as crianças ficando muito tempo em casa. Cadeira de rodinha de escritório, nem pensar para eles, causa desequilíbrio no corpo. Se eles estiverem usando uma cadeira de rodinha, e na hora que eles vão escrever, o corpo balança, imagina essa caligrafia como é que vai ficar, né? Outra coisa extremamente importante que eu falo desde o Jardim 1, a gente pega no pé desde o Jardim 1, é a forma que pega no lápis corretamente. Olha, eu vou mostrar para vocês. Vou levantar aqui, porque eu não sou canhota. Tá vendo? A forma certa é essa aqui, ó. Acima dessa parte aqui, ó, da para do lápis. Acima da para do lápis, né? Tem que pegar aqui acima. E a mão tem que encostar bem aqui atrás, ó. Bem aqui. Tá dando pra ver aí, gente? A mão tem que encostar bem aqui. Tem criança que pega assim, ó. Sabe? Parece que tá certo, gente, mas causa tanta tensão nessa parte aqui, que causa um calo nessa parte do dedo, entendeu? Se pegar apoiado atrás, aqui, se pegar apoiado atrás, descansa a parte de baixo dos dedos. Às vezes a gente não entende por que a criança não gosta de escrever muito, mas é porque a mãozinha dela cansa, e cansa de verdade, cansa muito, porque chega a dar até calo. Então, a pega no lápis é extremamente importante, a pega correta no lápis. Vocês estão acompanhando em casa, fiquem de olho, tá certo? Por favor, qualquer coisa, fala pra gente também.
A outra coisa que influencia, que não é legal, né? Tem que ser uma cadeira sem rodinha, os braços têm que ficar apoiados, os 2 braços têm que ficar apoiados em cima da mesa, os cotovelos têm que estar acima da mesa. A folha do caderno, ela não fica reta, ela fica de lado mesmo, para a gente poder escrever de lado, porque se você deixar a folha do caderno reta, o corpo que tem que entortar para escrever, e aí causa problema na coluna. A postura é extremamente importante. Os 2 braços em cima da mesa vai fazer com que a criança não fique com dor aqui no ombro, porque o braço está apoiado em cima da mesa, e a outra mãozinha apoiando em cima da folha, para a folha não ficar sambando, para o caderno não ficar sambando, entendeu? Tudo isso é extremamente importante, são detalhes, gente, que faz a diferença na caligrafia, faz a diferença na alfabetização, né? Inclusive, até o peso faz diferença, sabe? A criança que tem uma barriguinha muito projetada, ela não consegue sentar direito na cadeirinha, porque sentar direito na cadeira não é ficar com as costas encostadas no encosto da cadeira, não é isso. É o bumbum e o quadril que tem que estar bem encaixado na cadeira. E as costas, ela fica desencostada da cadeira mesmo, mas os 2 pezinhos no chão e bem aprumado o quadril na cadeira. A criança que tem o bumbum, a barriguinha mais projetada, ela não consegue, o corpo não consegue ficar muito próximo da mesa. Por isso, tadinho, se vocês começarem a observar, e a gente observa aqui na escola, que as crianças que têm um pouquinho mais de barriguinha, as folhinhas do caderno são cheias de orelhinha, porque ela tem que esticar muito a mão para poder alcançar o caderno. Então, são tantos detalhes que fazem a diferença para essa criança fluir bem, um bom desempenho, um bom desenvolvimento, né? São tantos detalhes, e a gente pode ficar atenta. Por isso que eu sempre falo que a boa educação se faz nos detalhes, nas entrelinhas, né? Durante a pandemia, nós não temos tarefa, ou seja, a gente está com as tarefas suspensas, a gente está tentando fazer o mínimo, enviar o mínimo de tarefa possível para vocês, certo? Mas a Fernanda é, assim, extremamente dedicada, né? E está a cada dia querendo mais coisas para os alunos, querendo melhorar a aula cada dia mais, e ela tem conseguido coisas muito bacanas. Inclusive, ela descobriu agora uma maneira de fazer joguinhos para as crianças. Então, ela vai desenvolver alguns joguinhos para as crianças, com sílabas para brincar, né? É um joguinho, igual o joguinho de celular. Sabe o joguinho de celular que brinca, às vezes, só de, sei lá, jogar cesta lá, fazer cesta, né? Joga a bola, faz cesta e ganha ponto e tem tempo para fazer os pontos? Então, joguinho simples. Mas, na verdade, são jogos que ela monta com as palavras que ela quer, com as sílabas que ela quer, que estão sendo trabalhadas na escola. E aí, seria muito legal, já que não tem tarefa, as crianças brincarem com esses joguinhos. Esses joguinhos, eles têm tempo mesmo. Aí tem o tempo lá, e depois que termina o tempo, aí vai marcar um X no que a criança errou, e vai marcar o que ela acertou. E aí ela vai treinar de novo, vai praticar de novo. Daqui a pouco ela está bem veloz, e já está assimilando cada vez melhor as palavras, as sílabas. Então, são joguinhos bem legais. Mas esses joguinhos vai causar frustração, né? Por quê? Porque no começo ainda é difícil reconhecer as sílabas, associar com desenho, né? Mas isso tudo é importante. A frustração também é importante, né? Porque nem tudo que a gente quer na vida a gente consegue. E a criança, na etapa que eles estão, eles precisam se frustrar, eles precisam perder. Todo mundo tem dificuldade de perder, né? Mas perder faz parte da vida, né? Nem tudo eu vou conseguir. Ah, não consegui passar na faculdade que eu queria, então eu vou ficar numa sofrência por isso? Não. Se eu já me frustrei bastante na minha infância, que era o correto, então eu consigo lidar com os obstáculos da vida, na vida adulta, com maior facilidade, né? Então, tudo isso é muito importante. A frustração é muito importante. Quando a criança quer um brinquedo, cada dia quer um brinquedo que passa nesses comerciais de televisão, de TV por assinatura, nem tudo que passa lá ele vai ganhar, né? E aí o que ele não ganha, ele fica aborrecido. Mas essa tristeza que ele sente por não ganhar alguma coisa é crescimento emocional, para enfrentar o que não vai conseguir na vida adulta e ter equilíbrio lá na frente. Então, esse tempinho que eles vão ficar bravinho no jogo, faz parte do crescimento e é muito importante. Tá certo, gente?
Então, as tarefinhas a gente vai tentar adequar também para os joguinhos, para não ficar tão saturado para eles, né? Ficar com papel na frente da tela do computador. As aulinhas de educação física tem que estar com o cabelinho preso, trazer a garrafinha de água, a gente está fazendo aqui mesmo, o professor está adaptando para não ter perigo, está fazendo aqui no horário de aula, mas não é só na hora da educação física, por medida de segurança, gente, é obrigatório usar tênis, sabia? A gente libera as sandalinhas amarradinhas no calcanhar, mas elas não são 100% seguras. Lá em cima no regulamento fala que é tênis, porque o que é seguro para a criança é tênis. Porque se cair, vai ter mais reflexo, a sandalinha às vezes só torce o pé, às vezes dá uma torção no pé, que é pior do que uma quebradura. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá certo? As aulinhas de balé estão acontecendo, né? Esse ano está acontecendo fora do horário de aula, né, Fernanda? No horário inverso de aula, mas normalmente era no período de aula, a capoeira também, tá certo, gente? E tem só mais uma coisa que eu até esqueci de falar nas minhas 2 primeiras reuniões, que eu queria falar para vocês agora. É o seguinte, gente, a gente vai vivendo aqui na escola e vai acompanhando cada família, e vai acompanhando cada preocupação, cada probleminha de saúde, né? E a gente passou por uma experiência agora de quase 2 anos acompanhando uma família, né? Que a criança estava com alteração nas enzimas do fígado, né? Só que aí nenhum pediatra aqui de São José compreendeu, porque a criança que está com essas enzimas alteradas, ela tem um corpo diferente, ela tem um corpo mais flácido, ela cai com facilidade, ela não se levanta do chão com facilidade, ela tem que apoiar a mão no corpo para se levantar. E essa criança não apresentava nada disso. Linda, leve, livre, solta. Sobe, desce, pula, corre. Com a musculatura perfeita, invejável. Com uma panturrilha que eu nunca vi igual. Só que ninguém entendia por que é que essas enzimas estavam tão altas. Enfim, não vou demorar para contar para vocês. E assim, com muitos amigos médicos, né? Pediatra, os pediatras ficaram assustados e a gente compartilhou bastante isso aí com alguns médicos, né? E os médicos falaram, olha, os pediatras que a gente conversou, falou, nossa, olha, eu nunca pedi para os meus pacientes um exame que se chama CPK, que é a medição das enzimas do fígado, né? Até uma amiga da família, uma amiga pediatra, ela falou assim, olha, eu vou começar a pedir esse exame para os meus pacientes. Eu nunca pedi porque não faz parte do protocolo pedir, mas eu vou começar a pedir, porque não custa nada, é um exame de sangue normal. Então, às vezes, vale a pena vocês pedirem. São 2 coisas também que interferem muito no desenvolvimento da criança. E a criança pode desenvolver problema com essas 2 coisas em qualquer fase da vida. Desde nascer, pode ser na adolescência, com 5 anos, com 7 anos, qualquer fase da vida pode acontecer. E isso altera completamente tanto o físico, o corpo físico da criança, como emocional, como o humor. E são 2 coisas que, quando o pediatra for pedir um exame, vocês anotam aí e lembra de pedir junto. Porque na mesma coleta de sangue, consegue examinar essas 2 coisas. A primeira que eu falei para vocês, que é o CPK, né? Que vocês gostariam que o pediatra colocasse no exame, o pedido do CPK. E também, gente, essa enzima que altera o fígado, que chama CPK, que nunca nenhum médico pede, porque não faz parte do protocolo, ela altera completamente o humor da criança. Porque o fígado, ele é responsável também pelo humor, né? Pelo emocional. E aí, o fígado sobrecarregado, a criança fica num estado de nervo impressionante, mas é impressionante mesmo, né? Muito agressiva, muito nervosa, irritadiça. Então, o CPK, que vale a pena pedir, e exame da tireoide, que é exame de TSH e T4 livre. Vale a pena pedir quando o médico for pedir exame de sangue. Não vai chegar no pediatra e pedir essas 2 coisas, se seu filho está bem. Não, às vezes o médico pede de rotina, você pede essas 2 coisas para verificar se está bem. Porque quem tem descontrole do hormônio da tireoide também pode engordar muito, ou pode emagrecer muito, ou pode ficar com muita sonolência, pode muitas coisas. A tireoide também regula muitas coisas no corpo, né? Então, são 2 dicas que a gente aprendeu e que a mãe chegou na conclusão de uma doença bem grave, mas que, na verdade, ela tem sorte de ter uma menina.
Porque se fosse menino, ela poderia perder o filho, né, até os 20 anos. Chama distrofia de Duchenne. Só que como ela é menina, ela tem a sorte de ter 2X. Um X com problema, o outro X supera. Menino não tem 2X, é XY. Então, quando um nasce com problema de distrofia de Duchenne, o segundo não ajuda porque é o Y. Então, essa criança tem que fazer tratamento com quimioterapia. Só tem tratamento para menino, né? E essa criança, ela não tem essa doença porque ela é uma menina, mas ela tem sintomas da doença. Então, é uma criança que vai ser investigada a vida inteira, tá? Eu contei esse caso para vocês, que foi um caso mais recente, né? Mas a gente tem muitas vivências na escola. Por isso que quando a gente tem alguma preocupação, a gente chama para reunião individual. Tá certo, gente? Eu não sei se eu falei muito, não sei se ajudou vocês a esclarecer alguma coisa no desenvolvimento das crianças. Espero que sim, né? E fica aqui os nossos agradecimentos e a gente abre agora para as perguntas. Se tiver alguma pergunta, a tia vai me ajudar aqui um pouquinho. Pode. Pode mesmo. Agora abre para as perguntas. Se alguém tiver pergunta, você me ajuda aqui. Alguém tem alguma pergunta, gente? Está aberto para eles? Oi. Olá, tudo bom? Tudo, e vocês? Tudo certinho aí? Graças a Deus, sim. O Renata, eu não entendi muito bem com relação à avaliação. Porque no caso da Manu, ela faz aula de manhã, né? Desliga o seu, Fernanda. Desliga. Oi, pode falar, mãe. A Manu faz aula de manhã, no período da manhã, né? A avaliação vai ser à tarde também? Eu não entendi muito bem. Não, mãe. Não. A gente vai assim, ó. Período da manhã. Desculpa, eu só falei do horário da tarde, né? Desculpa. Valeu, obrigada. Ó, você estava atenta, muito obrigada. Uma excelente pergunta. Não, é assim, no período da manhã vai acontecer do mesmo jeito. Quando ela cumprir com os compromissos da aula do dia, aí ela vai falar, por exemplo, a aula termina 11h30. Quando chegar assim 11h10, ela já terminou os conteúdos todos, então ela vai dar despedida para os alunos, vai dar tchau, vai falar que terminou a aulinha, e aí quem está aqui no presencial, aí ela vai dar joguinho, e aí ela vai pegar um cada dia, para fazer a avaliação diagnóstica, entendeu? Entendi, agora entendi. Ai, desculpa, eu só falei da tarde. Desculpa, falha minha. Imagina. Obrigada. Tá bom, obrigada, viu? Obrigada eu. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Não? Todo mundo cansado? Mas se tiver, não tem problema. Deixa eu ver uma aqui. Então, na verdade, sim, a gente tem uma pergunta aqui, né, sobre o revezamento escolar. Sim, a gente faz o revezamento escolar. As crianças de período integral, a gente acaba acolhendo mais, né, inclusive de orientação da supervisão de ensino, porque as crianças de período integral, muitas vezes vêm período integral na escola porque elas não têm ninguém da família para olhar, né? Aqui em São José não tem ninguém, então conta com a escola, né? E então, assim, a gente leva em consideração, sim, pega o número total de alunos para trabalhar com os 35%. E a gente prioriza as crianças de período integral para virem todos os dias, porque se ela tiver que vir só em dias alternados, a mãe acaba perdendo o emprego, porque de fato ela não tem com quem deixar as crianças, entendeu? A gente tem os bebês aqui que ou depende da escola ou não pode trabalhar. Quando a criança está doente, ela perde de ir no trabalho, ou a mãe ou o pai tem que perder, porque ela não tem com quem deixar. Então a gente acabou priorizando as crianças de período integral, sim. E a gente faz essa contagem, sim. Bom, eu tenho no caso da Fernanda, uma criança que está só no online, né? E eu já orientei a Fernanda essa semana para entrar em contato com a mãe, né? Para marcar uma conversa online. O ano passado a gente já fazia isso. No período que a gente estava só com aula online, a professora agendava com os pais o melhor horário para o pai.
aí ela marcava um tempinho só com cada aluno, sabe? Individualmente com cada aluno. Aí a mãe deixava, ligava o computador para a criança, deixa a criança com a professora, e a professora vai perguntando, vai fazendo perguntas a respeito dos conteúdos, para a gente checar como é que estava. O ano passado a gente fez muito isso no Jardim 3, né? Não era uma vez por semana, para não saturar ninguém, mas umas 2 vezes por mês a gente fazia esse trabalho. Agendava com o pai, às vezes não dava naquele dia, o pai marcava outro, porque na verdade a gente fazia até com todo mundo essa avaliação online, né? Mas no caso dessa criança nossa, que está ficando só em casa por medida de segurança, eu já conversei com a Fernanda hoje. Porque, assim, tudo que a gente vai estabelecer foi a partir de hoje, dessa reunião. Todos os comunicados, as regrinhas, a participação, a orientação com esses detalhes todos, a gente passou hoje na reunião e começa a valer a partir de hoje. Então, assim, a Fê já está orientada para entrar em contato com a família, tá certo? Tem mais alguma pergunta, gente? Eu não sei se eu respondi, mãe. Se eu não respondi, depois manda um zap para Fernanda ou para mim, por favor. Então, em relação ao protocolo de suspeita de Covid, se a criança tiver com sintomas gripais, ela tem que ficar em casa, não pode vir para a escola. E para voltar, tem que apresentar atestado. Se ela deve ficar afastada da sala, se ela fizer exames, ou se porque assim, o exame, gente, ele é muito chato de fazer, muito chato mesmo. Ele é desconfortável, né? Para fazer o exame de Covid nas crianças, muitas vezes o médico não faz. Às vezes, já teve caso na escola aqui, de o médico pedir para a criança ficar afastada da escola por um período. E se essa criança ficasse bem, podia voltar. Então, tinha que voltar nele depois de 6 dias para ele reavaliar e atestar se a criança podia voltar ou não. Tem médicos que já pediram o exame para a criança, né? Então, se o médico atestar que é só uma rinite, ótimo. Se ele der o atestado que é só uma rinite, que a criança pode voltar para a escola, a gente vai acreditar nesse diagnóstico e vai guardar no prontuário da criança e ela pode retornar, né? Mas a criança que está com sintomas gripais ou está com febrinha não pode vir para a escola. E para voltar para a escola precisa apresentar o atestado. Aí o atestado, seja lá qual for, seja de um resfriado, uma infecção de ouvido, o médico garantiu que é isso, beleza, ela pode voltar para a escola, mas tem que trazer o atestado para voltar. Sim. Quando testa positiva, a gente solta bilhetinho avisando assim, tá certo, gente? A gente soltou já, teve essa semana, no 2º ano, não a criança, não a família da criança, mas a avó testou positivo. Então, a criança está afastada da escola e mesmo ela não tendo nenhum sintoma, nem a mãe, nem o pai, ninguém está saindo de casa, todos estão em quarentena. Então, assim, se tiver alguém, a gente manda bilhete no grupo do WhatsApp, sim. Já teve alguns casos de terem contato com alguém de Covid, então a gente avisou, sim, solta bilhete nos grupos, tá certo? Gente, não é fácil a questão do Covid, não. Mas toda vez que a gente percebe na escola que tem uma criança que está com sintomas, a gente chama o pai para vir buscar e aí espera o diagnóstico médico. Então, a gente segue as orientações do médico, tá certo? Eu sei que tem crianças que são assintomáticas, por isso que a gente também faz uso das máscaras, por isso que a gente faz uso disso, né? Então, assim, a gente procura seguir o protocolo, sim. Tem mais alguma pergunta? É muito difícil essa questão, né, gente? É muito difícil. Bom, eu não sei, não apareceu. Não, não tem mais. E eu não sei se eu respondi direito também. Essa mãezinha, né? É uma graça, uma extremamente preocupada. Se eu não respondi direito, mãe, depois pode ligar aqui na escola, a gente conversa melhor também, não tem problema nenhum, tá bom? Porque é muito difícil mesmo, as crianças são assintomáticas. E o problema mora aí.
porque aí, se alguém tiver contaminado e não usar máscara direito, acaba transmitindo para outras pessoas que vão levar para casa. E aí os prejudicados são os avós, os pais, né? É muito triste essa questão, né? Mas a gente tenta fazer tudo que está dentro do protocolo e fica pegando no pé deles o tempo todo com a máscara, às vezes, que está abaixo do nariz. Algumas crianças ficam com a... A gente tem que ser franca, não pode ser mentir nem nada. Eles são muito pequenos para toda essa carga de responsabilidade que eles têm que ter. Tem muitas crianças que te pegam no pé. Olha, na escola toda, graças a Deus, eu achei que fosse ser muito pior, sabia? Eu achei que a gente fosse encontrar máscaras caídas pelo chão, máscaras perdidas. Graças a Deus isso não ocorre. Graças a Deus é a conscientização de vocês, né? A conscientização que a escola também faz com as crianças. Mas eu achei que ia ser um transtorno essa questão de máscara. Eles estão seguindo muito bem, graças a Deus, pela maturidade deles. Só tem alguns que é aquilo que eu falei, do ajuste da máscara, que tem que pegar no pé, e máscara que está abaixo do nariz. Então, assim, como eu disse, depois dessa reunião, a gente vai intensificar essas cobranças. Então, na escola toda, eu tenho mais 5 crianças que é o dia inteiro a gente pedindo para levantar a máscara, né? Então, essas crianças, a gente vai pegar por detalhes a família e chamar, vamos lá, a gente precisa resolver esse caso aqui. Não está funcionando. Uma mãe já comprou aquela máscara que eu falei para vocês. Você não quer fazer a gentileza de pegar para mim? A minha tá, eu não usei ela, eu usei a branca hoje o dia inteiro. Ela tá guardada lá do ladinho. Ah, tá fechado. Amanhã eu vou vir com ela. Eu peço para a Fernanda tirar uma foto e postar para vocês. Tá guardada na secretaria. Eu trouxe para mostrar para vocês na reunião e esqueci. Essa máscara, ela tem infantil e adulto e ela pega super bem aqui. E eu vou sugerir essa para as crianças, para umas 5 crianças que a gente tem aí, que fica abaixo do nariz, para ficar melhor essa proteção, porque a doença é horrível mesmo, é muito triste. Tá bom, gente? Mas se ficou alguma coisa sem explicar direito, aí você pode me ligar, a gente conversa. E eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço o carinho de todos vocês, gostaria muito que tivessem presentes assim até o 5º ano, se Deus quiser, né? Muito obrigada a todos vocês e tenham todos uma boa noite, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser, então. Separa a gravação para mim, por favor.